Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 639 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Dani, que eu tinha pedido pra voltar pelo menos a cada 6 meses e não demorou nem um mês pra voltar porque a gente teve esse assunto de emergência aqui pra conversar. De emergência, assunto, alerta vermelho. Emergência, tô de volta. Adorei, amo falar sobre isso. Eu sou a Dani, tô aqui com a Adri, que tá mestrando o maior jogo de RPG da história, a adolescência dos filhos. Olha isso! E sem dados críticos, por favor. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o nosso adolescente André. Olha só, filho, ainda bem que você não tem rede social, né? Não, o André tá aqui porque ele falou assim, só eu tenho lugar de fala nesse episódio. Então... Eu tenho um ponto de vista, da escola. Ele falou, eu quero contribuir. Muito bom. E eu estou aqui com o Paulinho, meu pai, que eu não sei quem eu escolheria entre os dois como representante legal, hein? Olha isso! Eu tô na campanha de ser o representante legal do André, caso ele seja preso. Esse é meu objetivo de vida. Sim, eu falei pra ele, porque se fosse a mamãe já tinha distribuído tapa ali pro meio mundo de gente. Meu Deus, gritos Nesse e caso. tapas. E nós estamos aqui, gente, com a Dani mais uma vez. Por quê? Porque quando chamamos ela há um mês pra gravar, logo que fizemos a gravação, Netflix lança a série Adolescência. Então a gente não deu nem tempo de falar sobre ela, ou de ver ela, de conversar com a Dani. A gente falou sobre outro assunto que foi muito legal aqui no mês passado, mas veio a série, todo mundo começou a falar, vários amigos falando, tem que assistir. Gente, o que tem de gente que falou pra gente, vocês têm que assistir e gravar, tem que assistir. Tem que gravar sobre isso. Então eu falei, será que a gente precisa assistir mesmo? A gente tava numa sequência de séries um pouco mais pesadas, a gente falou, não, vamos ver uma série mais leve. Não, mas tem que assistir. Investigamos se dava pra assistir com os meninos e percebemos que sim, que era possível a partir de 12 anos e tal. Então chamamos os nossos 2 adolescentes aqui de casa, o André com 14 e o Daniel com 12, pra gente assistir e conversar sobre ela. Quando a gente termina de assistir a série, a gente olha um pro outro e fala, temos que chamar a Dani pra conversar sobre isso, porque tem bastante coisa pra conversar. Só que daí a gente começou a pesquisar quem já tá falando, o que já tem de conteúdo sobre a série na internet, e a gente descobriu que todo mundo tá falando sobre essa série. Todo mundo fala. Cara, todos os nossos youtubers que a gente assiste, as pessoas que a gente segue, os podcasts que a gente ouve, tá todo mundo falando. Todo mundo falando. A gente mexeu demais com as pessoas, E você joga no YouTube, tem vídeo de tudo quanto é tipo, e eu já tinha falado com a Dani, né, sobre gravar, e eu fiquei pensando, Não, será? mas você falou pra Dani assim, Dani, você já assistiu a série? Não. Eu cheguei pra Dani e falei assim, Dani, eu sei que você já deve ter respondido essa pergunta milhares de vezes, mas você assistiu a série Adolescência? O que você falou, Dani? Eu nem lembro o que você falou assim, esse é o assunto do momento, eu só falo sobre isso ultimamente. É o top 1 da vida, né? Assim, pra todo lado, em todas as áreas, até a área de, por exemplo, os roteiristas falando da forma de gravação da série, né? Acho que todos os temas possíveis. Audiovisual, eles conseguiram né? abraçar muitos temas. E depois que você confirmou que conseguiria gravar, Dani, a gente começou a pesquisar e achar tanto conteúdo e veio essa dúvida, será que a gente tem algo mais a falar sobre isso, né? Com tanta gente falando, mas sempre tem, e com a Dani aqui é sempre muito gostoso. O André tá aqui pra dar o ponto de vista também de um adolescente na realidade escolar, e nós vamos conversar sobre isso aqui nesse episódio, já um pouquinho fora do hype, quase saindo do hype, mas a gente ainda quer participar dele um pouquinho. Eu acho, inclusive, que a gente já poderia começar falando de coisas assim que todo mundo já falou, mas eu acho importante a gente falar, pra gente já tatear assim como cheque. Feito. Fazendo o nosso checklist assim de que feito, que a gente já falou. Porque se você estava em outro planeta nesse último mês, né, e não ficou sabendo, a Netflix lançou uma minissérie, né, uma série contida nela mesma, na verdade um filme de 4 episódios. Mas a gente pode falar pros nossos futuros horas, que não lembram também, né? É quase um filme
filme de 4 horas, em 4 partes, em 4 dias, né, diferentes, que chamou muita atenção pela técnica utilizada, que foi a de plano sequência. Cada episódio foi gravado do início ao fim em um só take, numa só tomada, sem cortes, sem reajustes, sem parar de gravar. Começou a gravar, aquilo estava ensaiado, coreografado de um jeito que ele acontece durante 1 hora, alguns episódios de 40 e poucos minutos, alguns episódios de 1 hora, acontece de uma tacada só. Aí você que não viu pode pensar, talvez isso é como um teatro, né, num só ambiente, gravando numa sala e tal. Não, tem uma técnica absurda de mudança de ambiente, até de voo com drone, com câmera em grua, subindo, descendo a escada. Carro, né, amor? Dentro Na de escola. carro. É incrível, Eles incrível. esbanjaram a técnica, e eu que sou do audiovisual, né? Eu tava com medo de assistir a série só preso no audiovisual, sabe? Ficar assim, nossa, aqui, olha como eles mudaram. Eu até falei pra ele, amor, entra na história, porque Mas senão... não tem como. Por mais que você queira só perceber o audiovisual, você vai ser capturado pela história, porque ela é envolvente. Tem uma cena que eu já tinha visto em alguns momentos, assim, de making off, no Instagram e tal, que a mulher tá subindo a escada e eles trocam a câmera de mão, assim, pelo vão da escada pra outra louco. pessoa. Gente, é show de bola. Eu fiquei assim, a hora que aparecer essa cena eu quero reparar. Quando ela acontece, eu não reparo, porque eu tô tão imerso na cena, que eu falei, putz, eu perdi a cena. Os caras não tremem. Eu falo, gente, eu vou fazer um videozinho da minha cachorra brincando com bolinha? Mas eles têm Steadicam, né? Não, é outra coisa, eles têm estabilizador de câmera, tem o gimbal, tem muitas técnicas utilizadas, muitos equipamentos utilizados. Mas é uma série que você não pisca, né? Você fica assim, tenso, né? Não, e o mais louco é porque, assim, esse plano de sequência foi utilizado, eu achei interessante, porque o Stephen Graham, acho que é esse o nome dele, né? É o que criador da série, que é o pai. Criador da série, é o pai da série. Ele teve 2 coisas. Ele ligou, né, pro cara que seria o futuro diretor. Passou o telefone, ele ligou, ele falou, eu só quero 2 coisas nessa série. Eu quero falar sobre um assassinato de um adolescente que, né, tá sendo investigado como um crime, e eu quero que seja em plano de sequência. E aí eu falo, cara, o cara só tinha 2 sonhos, né, e foi lá realizar. E a gente entende que o plano de sequência foi pra dar ansiedade na gente. Dani, eu terminava os episódios com dor na minha mandíbula. E, assim, sim, dor na costas, na nuca. O plano sequência faz parte do storytelling também, né? Pra você entrar... Eu até comentei com a Adri, na cena da terapia com a psicóloga, do encontro com a psicóloga, que depois a gente vai destrinchar um pouquinho mais as coisas que acontecem na série, mas nessa cena, a hora que a psicóloga sai da sala e vai lá pra fora, eu falo, ainda bem que ela saiu, que eu já tava tão angustiado, eu precisava respirar um pouquinho. Eu tava cansada, a gente respira aliviado. Ela né? sai pra respirar, a gente respira junto, sabe? Então, isso em obras audiovisuais que tem cortes, eles também utilizam isso, intercalam com outra cena, dá uma quebrada no ritmo pra você poder respirar e tal. Mas aqui eles usam essa passagem, essa mudança de ambientes, que geralmente tem conversa, às vezes é em silêncio, você tá só acompanhando as pessoas pelas costas, assim, pra chegar no outro momento, pra você refletir sobre o que acabou de passar e se preparar pro que vem a seguir. Então o plano sequência teve até essa função, além de ser esse esbanjar de técnica, foi algo que contribuiu muito pra contação da história. Pra gente tá na né? imersão, né? Inclusive o André, você pode falar, né, filho, que ele tem uma cena que a família tá dentro do carro, conversando. Então, assim, quando eu já sabia que a série seria em plano de sequência, mas eu imaginava que seria, assim, bastante tempo numa sala só, e depois eles iam pra outra e tal. Mas, cara, dentro do carro. E o carro em movimento. E foi uma cena super longa. 8 minutos de cena em total. Que tem que se encaixar o diálogo. Tem que se encaixar o diálogo, as falas, no transcorrer, né? No trajeto no percurso, todo, né? No trajeto, pra encaixar tudo certinho. É absurdo, né? O que eles fizeram e como a gente se envolveu. O quanto eles ensaiaram, né? Pra não errar, né? Sim, sim. Então, assim, check no plano de sequência, né? Já falamos sobre isso. A gente, todos nós aqui concordamos que foi maravilhoso. Incrível. Os caras são gênios. Eu queria só ressaltar que o plano sequência, eu acho que uma das partes do storytelling é pra dar um pouco de realismo pra história, para a gente ver. É mais real do que a gente pensa. Sim, você se sente naquele momento, né? Você se sente como, não só como um espectador, mas como um participante. E o legal dessa série é que eu comentei, eu me coloquei o tempo todo no lugar do pai.
pai. Pensando eu como pai, como eu reagiria nessa situação. E você, André, claro... No lugar do menino. No lugar do menino. Se tivesse passado um amigo do menino, como que reagiria, né? Se um amigo meu passasse por algo parecido e tal. E a gente se coloca muito nesse lugar, muito pela trama envolvente, por como a história nos coloca dentro dela e pela identificação também que a gente tem com os personagens, né? Porque vai ter filho, vai ter irmã, vai ter pai, vai ter mãe, vai ter professor, vai ter psicóloga, né? A Dani vai ser a mãe e a psicóloga, tenho certeza. Nossa, e aqui a gente conseguiu se encaixar porque a nossa família tem a mesma configuração da deles, né? Isso. Então tem a irmã mais velha e tal, então assim, meu Deus, como mexeu. Até a parte da psicóloga também, no final, os 4 chorando, assim, a cena final lá, assim, uma dor, você sente, parece que você tá sentindo a dor deles. Uhum. E assim, por mais que não tenha dado destaque pra família da menina, né, que foi morta, a gente ouve também falar dela e dá uma dor também, né, de saber o lado dela e caramba, como você vai descobrindo as coisas, né. Uhum. E é interessante, porque assim, a gente começou o episódio falando que essa série, ela toca em vários assuntos. Ela aprofunda alguns, lança um monte de pergunta em outros e deixa no ar, flutuando. Um monte de outro que a gente consegue ver. Isso até levou muita gente a não gostar da série, porque teve gente que foi pra essa série, até no início a gente foi meio que com isso, achando que era um thriller investigativo, que ia ter um crime, que até o final ia descobrir se foi realmente. Chegou até a passar pela cabeça da Adri se ele não tinha trocado de jaqueta com o amigo dele, o crime tinha sido cometido pelo amigo. Eu falei, por que ele tirou roupa, trocou de roupa com o outro? Ele não teve coragem de ir lá matar a menina e foi lá o outro. Assim. Mas no que acabou o primeiro episódio, eu falei, não é sobre isso a série. Tanto que eles entregam já no final do primeiro episódio, apesar de a gente até ter ficado com dúvida, né, pensando que era uma série sobre investigação, no final do primeiro episódio eles entregam, né, quem realmente cometeu o crime. E depois os desdobramentos têm muito a ver com essa relação. E as pessoas que não gostaram da série foi porque esperavam respostas, esperavam que as coisas fossem detalhadas, que não deixassem coisas em aberto, que os culpados fossem identificados, não só o culpado de matar a menina, mas todo o entorno, né? Foi a escola, foi a internet, foi o computador, foram os pais, foram os amigos. Quem é o grande culpado desse crime? E é isso que a gente quer conversar um pouquinho nesse episódio de hoje pra tentar responder o que eles não responderam. Olha só, e também ainda tem mais uma outra questão aí, que o pessoal conseguiu achar não só todos esses temas que o Paulinho acabou de citar, em 4 episódios, gente. 4 episódios. É muito chocante. É só 4 episódios. Sim. E também até questão de racismo, de machismo, de feminicídio e feminismo e educação. E, cara, tem muita coisa aí, sabe? Embaixo desse rio aí. Redes sociais também. Redes sociais, verdade. Daria, assim, pra gravar um episódio por tema dentro da série, assim. Tem muita coisa, muitas camadas. Mas eu acho que a jogada deles de deixar tudo no ar, que deixou os corações dos espectadores muito angustiados. Ficou tudo em aberto. E aí, esse excesso de vídeos e gravações que a gente tá vendo por aí, eu acho que é essa tentativa mesmo. Assim, a gente precisa fechar essa lacuna, assim, ficou em aberto. Eles conseguiram, né, levar as pessoas a discutirem, conversarem sobre o assunto, né? Esse era o objetivo dele, né? As pessoas precisam acordar para esse tema, falar sobre isso, pensar sobre isso. Então, eu queria falar só pra minha eu do futuro, quando eu estiver ouvindo esse podcast lá na frente, ou para as pessoas que estão ouvindo esse podcast em 2030, só um pitiquinho assim da história, né? Sim, pra quem não assistiu também e tá ouvindo a gente, quer saber do que se trata, né? Mas o Jamie é um menino de 13 anos que ele é acusado de matar a facadas uma colega de classe dele, uma colega da escola. E a menina também tinha a mesma idade dele e tal, e aí ele é preso já no primeiro episódio de uma forma muito agressiva, assim, né? Visualmente vendo. Que é tratado como um potencial assassino, e esse era o protocolo da polícia para tratar esse tipo de caso. E aí ele foi levado todo junto com a família pra sala lá de interrogatório, depoimento. Ele escolheu o pai dele como representante legal, porque ele, por mais que no Reino Unido, a partir de 10 anos de idade, uma criança já responde pelos seus crimes, mas por ele ser abaixo de 18 anos, ele precisa ter um representante legal pra acompanhar ele em todas essas ações, né? De tirar sangue, de fazer foto e tal, de responder pra não estar sozinho. E as investigações também, né? E as investigações. E ele tá sendo investigado, mas já no final do primeiro episódio a gente vê um vídeo onde comprova de que ele realmente era o assassino. Daí são 4 episódios que a gente falou. Nesses 4 episódios, a gente vê que no segundo episódio passa na escola,
pros investigadores tentarem achar não somente a arma do crime, mas tentar entender qual é a motivação. Tem uma parte, inclusive, que a policial são 2 policiais, né, que estão investigando. Inclusive, um dos policiais tem um filho que estuda na escola. A policial que tá junto com ele, ela fala assim, mas por que você veio pra escola? Porque com tudo que a gente já tem o suficiente pra incriminar ele, sabe? A gente já tem a certeza de que ele é o assassino. Mas ele fala, eu preciso encontrar a motivação. Eu preciso saber o que é que criou essa coisa na cabeça do menino. Então você vê que o primeiro episódio, ele conversa com os pais. O segundo episódio, eles vão pra escola. O terceiro episódio, ele fala com a psicóloga também pra tentar aí o menino, verificar. No caso, né? Não o policial. O menino, verdade. E aí, no terceiro episódio, o menino, né, ele é confrontado pela psicóloga pra ver se consegue extrair essa motivação dele aí. E também junto com a família, né? E o último episódio encerra, é o dia da família. E como é plano de sequência, é como se fosse 1 hora daquele dia. Mas não é dia seguido, né? Não é o dia 1, 2, 3, 4. Sim, tem um intervalo entre eles. A gente vai entendendo, né, nas entrelinhas, no subtexto, o que tá acontecendo, onde ele está, em que momento está do processo de investigação e julgamento, mas a história é muito mais sobre as pessoas do que exatamente sobre o que vai acontecer, qual vai ser a pena dele, ele vai confessar, não vai, a gente vai descobrindo. Isso é tudo pretexto para os temas que são levantados. Eu acho que o foco ali é observar a qualidade das relações, né? Das diferentes instituições, né? As relações na instituição escola, as relações na instituição família, né? E aí lá com a psicóloga, que aí ele volta pro menino mesmo, né? Então esse tripé, assim, escola, família e criança, né? E como é que tá a qualidade dos relacionamentos, assim. Pra mim, pegou muito isso, assim. E os amigos também, né? Eu sei que você falou escola, engloba também os amigos dele, mas ele é muito questionado com relação aos amigos, né? Dessa bolha que a gente sabe que uma bolha que quando começa a ferver, ferve todo mundo junto, né? Social. O que choca nessa série é que você vê um adolescente bem cuidado, bem criado, numa classe média, no Reino Unido, né, na Inglaterra. Os pais não são alcoólatras nem nada. Os pais não são alcoólatras, não tem problema de violência em casa, tá numa escola legal, assim, uma escola de, né, digamos assim, de normal, classe média. De classe média. Uma cidade pequenininha, familiar, né? Com boas relações e mesmo assim um crime desse acontece. E aí a questão é, inclusive os pais se questionam muito disso, onde que a gente errou, o que a gente fez de errado, o que a gente poderia fazer diferente. E fica esse incômodo com a gente também, porque isso poderia acontecer na casa de qualquer pessoa, né? Então quais são os cuidados que a gente vai tomar, o que a gente vai tentar modificar. A gente viu alguns vídeos, né, falando sobre isso. Teve um muito legal do Leon e da Nilce, né, do Coisa de Nerd lá. A Nilce fala que o adolescente, nesse caso, o que acontece com ele, o que acontece em muitos casos é que, assim, você pode ter uma boa criação, você pode ter até uma boa escola que trata, que lida esse bons tipo amigos. De situação, uns bons amigos, mas a maneira como você cria essas pontes com o adolescente vai fazer toda a diferença, porque só na escola fazer palestras ou motivacionais, ou os pais darem sermões, ou levar para a igreja, se essa criança ou esse adolescente estiver debaixo dessa redoma que impermeabiliza com relação a esses ensinamentos, isso de nada vai adiantar se para onde ele está dando a vazão ou para quem ele está dando razão não está em nenhuma dessas esferas, mas está em algum lugar específico que é onde ele gera mais identificação, onde ele pode se abrir melhor, ou onde ele consegue ter mais aceitação, né, do jeito dele de ser. O grupo dele, né? Sim, sim. A grande provocação da série foi, assim, nesse sentido de era uma família normal, e é o que deixou o pessoal mais incomodado, porque se eles tivessem colocado um pai alcoólatra que violenta a mãe, né, as famílias poderiam falar, não tenho isso na minha casa, então não vai acontecer comigo, eu vou ficar tranquilo. O policial até questiona, né, você lembra? No primeiro episódio ele até fala assim, fica de olho no pai, porque já teve um caso aqui que demorei um tempão pra perceber que o pai tinha uns sérios problemas na relação com o filho e tal, né? Então fica de olho no pai. Então o pai é agressivo. Mas você vê que não, Sim. O cara é de boa, né? Claro que vai ter seus defeitos e tal, como qualquer pessoa normal. É um bom pai em geral. Não é essa a grande questão, né? O Stephen Graham, ele também falou que ele queria criar uma história aonde não tivesse muito claro quem foi o culpado. Porque o ser humano, o adolescente, ele é muito
complexo, né? Inclusive ele fala, né, muitas pessoas falam, a Dani provavelmente já deve ter ouvido sobre isso, de que a formação de um ser é toda uma comunidade, né? Não é o provérbio só africano, né? Você precisa de uma tribo toda pra criar uma pessoa. Pra criar uma pessoa. Não é só uma pessoa, não é só os pais só, é toda a tribo em volta, né? Que cria. E não é tipo só os pais e a escola, é toda a vida que tem, pode ser redes sociais, é o que ele vai recebendo. É a junção de tudo, né? Tudo que atravessa a vida dele, assim, é uma teia de aranha. Tudo que ele vai absorvendo no cérebro dele é isso que vai fazendo a formação dele. E o roteirista também falou que ele leu muito e estudou bastante sobre esses tipos de assassinato que estava acontecendo lá no Reino Unido. Então ele viu uma história, ele viu outra história e viu outra história, e nisso tudo ele pegou e juntou e criou a história da série Adolescência. E por que eu tô falando isso? Porque eu não sei se é motivo de distração, eu não sei se as pessoas realmente estão sendo maldosas nisso, mas eu li também no Twitter que algumas pessoas estão postando falando que é pra cancelar o Netflix e tudo isso. Inclusive o próprio diretor tá sofrendo hate, tanto o diretor quanto o roteirista tá sofrendo hate das redes sociais dele e tal, recebendo mensagens falando por que você trocou o protagonista. O protagonista tem que ser negro, porque negros é que assassinam, negros é que cometem esse tipo de crime. Se você for verificar na grande maioria da estatística, é isso que tá dizendo. E eu fiquei chocada com esse tipo de comentário, porque daí vem à tona o muito racismo que tem disso. Porque realmente teve uma história de um menino que ele era imigrante no Reino Unido e ele matou uma menina a facadas dentro do ônibus. E ele era negro. Mas o Stephen Graham, ele já falou que não é sobre essa história que ele tá contando, é todo um compilado. E você dizer que negros é que assassinam é uma coisa... Porque assim, Meu o que Deus, as pessoas estão querendo dizer, não, se a criança fosse negra, daria pra entender muito mais, sabe? Daria pra entender daria essa pra história. aceitar muito mais essa história. A história não é tão absurdo. incrível, sabe? E o mais chocante de tudo é que eu li no Twitter, que também não é Twitter, No X. mas eu me recuso, Nequinho, de chamar de Você devia se recusar a entrar nesse aplicativo, né? Não sei o que você faz lá ainda. Mas, cara, e um desses comentários, alguém comentou falando, devia ser cancelada a série, porque a Netflix tá manipulando as informações, porque o menino não é nem negro. E a primeira pessoa que comentou, a primeira não, né? Mas o comentário que tá em destaque é o Elon Musk colocando um uau, é isso. Aí eu fiquei... Você vê na mão de quem está o Gente, mundo, é triste, né? Você reforçando, né, esse comportamento racista, assim. Absurdo. Sim. A série tá revelando outro lado das pessoas. Tá revelando mais ainda, né, Dé? Porque esse lado aí... Não, mas tipo assim, porque as pessoas veem uma coisa e reagem de uma forma que vai revelando um pouco do pensamento delas. Sim. E aí a gente, igual a gente falou, né? A gente vai falar mais sobre a série e discutir sobre os assuntos, né? Que a gente verificou, que a gente identificou na série. E, cara, vai ter spoiler, né, marido? Não tem você já jeito. deu algum, já né? demos um monte de spoiler. Já demos um monte de spoiler. Alerta. Mas Mas não tem que se preocupar, tudo bem, pode, né, se você sabe algumas coisas e vai pra série é diferente, mas não é o foco da discussão, exato. Não está nisso, não está nos acontecimentos. Por mais que você saiba de toda a história, assista. Eu acho que é spoiler diferente. não estraga exatamente a experiência, porque tem que assistir pra entender. Tem que sentir, é uma série de sentir, não é só Não é de ver. Não é de entender os fatos, as cenas e tal. Se você sabe de tudo que acontece, mesmo sem ver, na hora de ver, ainda vai ser uma coisa fantástica. Isso aí. É uma experiência, e não tem como dar spoiler de experiência, você tem que viver ela, né? Sim. Eu estava ouvindo uma referência na minha área aqui da psicologia infanto-juvenil falando sobre isso, e ela falou que a gente precisa lembrar das diferentes adolescências, né? Que não existe só um tipo de adolescência. Ali foi retratado a adolescência do Reino Unido neste momento histórico. Se você fizer outros recortes, outras adolescências em outras culturas, de repente você vai perceber que não é esse tipo de crime que os adolescentes estão envolvidos, esse tipo de atividades, ou diferentes momentos históricos, né? E se a gente for ver como que
era esse período, sei lá, na época dos nossos avós, bisavós, não existia a fase da adolescência que a gente tem hoje, né? As crianças saíam da infância e caíam na vida adulta. Hoje a gente tem uma ponte muito mais estendida entre infância e vida adulta, né? Então, que dá margem para muitas outras coisas, né? Na época antiga aí, a adolescência, nem se falava muito em adolescência, né? As meninas se casavam, menstruou, casou. E não dava tempo, assim, já sou adulto, já tenho que trabalhar, a mulher já criando filho com 14, 15 anos, né? Então, a gente tá vivendo, tem que pensar, acho que talvez, assim, como é que a gente tá aqui no Brasil, vocês estão aí na Espanha, né? Devem ter algumas diferenças, né? Inclusive, eu tava ouvindo um podcast com o André, hoje de manhã, o cara fala assim, primeiro tá errado a adolescente 10 horas da noite na rua. Sozinho, já começou sem errado, sozinho, sem os pais, sem um adulto perto. Aí eu só olhei pro André, que hora você voltou pra casa ontem, filho? Ontem eu vi o filme do Minecraft no cinema e voltei às 10h30 da noite. De boa. Aí é outro esquema, né? Não, é outra realidade, né? Eu falei, em que realidade, né? Falei, em que cidade a gente já morou no Brasil, os meninos podiam sair sozinhos de casa, ir andando até o cinema, deles, encontrar né? os amigos na porta do cinema, comprar pipoca, Comer no assistir o BK, filme, né, amor? Comer. sai, come no Burger King e volta pra casa às 10h30 da noite, né? É outra realidade, Então, não tem como comparar. Isso, a gente tava falando dos professores aí, né? Os professores aí têm uma realidade oposta dos nossos professores aqui, né? E isso não tem como não atravessar a vida das crianças e dos adolescentes e interferir na formação da identidade deles, né? A gente sabe, né, e a Dani tá aqui pra reforçar mais ainda, que o ser humano, ele tem essas reações de impulso nervoso e com raiva que muitas vezes não é premeditado. E a gente, assim, entendendo, estudando um pouco o cérebro humano, a gente sabe que essas sinapses, elas duram ali em torno de mais ou menos 90 segundos, né, que dura uma emoção forte mesmo, e aí depois ela vai se reciclando e soltando novas emoções, A né? famosa ira, né? É a ira, né? Você tá irado e tal. E assim, vendo a série, a gente percebeu que assim, o menino, ele já saiu de casa com uma faca, ele perseguiu a menina e ele voltou. Eu fiquei chocada, Dani, quando caiu assim na minha cabeça. Ele voltou pra casa pra dormir. Ele estava dormindo. Como que um menino de 13 anos, e quando você mata a facada, não é naquele impulso do tiro, pode ser nesses 90 segundos de ira, mas você sente a faca rasgando a pele da outra pessoa. Ela tem peso, ela tem profundidade. É o ápice da violência, né? Cara, e ele volta pra casa, ele leva o tênis dele porque é caro. Se desfaz da roupa, né? Ele volta pra... assim, muito, né, consciente, se desfaz da roupa, vai pra casa dormir, ele põe o seu pijama e ele vai dormir. Quando a polícia chega na casa dele, ele tava dormindo, sabe? Não é aquela coisa de ficar acordado ou de conversar com os pais e contar pros pais o que aconteceu, papai me ajuda. Foi no impulso, cara, ele tava dormindo. Isso pra mim foi muito chocante. Ou mesmo que ele não falasse com os pais, sei lá, você passaria a noite em claro com o coração disparado, tremendo, assim, o que foi que eu fiz, né? Com medo das consequências, assim. E quando ele é questionado, o pai dele pergunta, né? Quando só tá os dois na sala sozinho, o pai dele pergunta, Jamie, tá só nós dois aqui, fala pra mim. Só vou perguntar uma vez. Vou perguntar uma vez. Foi você? Qual que é a resposta dele? Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Ele não fala não, né? Meu Deus, né? E aí cai naquele tema do incel, né? Essa conexão que eu queria fazer, porque a gente vai assustando com o tempo passando, né, Dani? Já faz 2 anos que a gente gravou o episódio A Formação de um Machista, foi o número 554 aqui do podcast Irmãos.com, que a gente falou sobre Red Pill, a gente falou sobre incel, explicou um pouquinho esses termos. E olha a capa do podcast que o marido criou. Eu peguei as 2 mãozinhas do Morfeu com a pílula vermelha e a pílula azul do Matrix, que é daí que é inspirado, né? Porque o Red Pill é aquela pessoa que diz que tomou a pílula vermelha do Matrix e viu a realidade como ela é. E por isso vai tratar as mulheres de outra maneira, vai se ver na sociedade de outra maneira. E o incel é o celibatário involuntário, é aquele que não quer ser solteiro, mas acaba pelas circunstâncias da vida sendo empurrado, segundo eles mesmos, à solteirice, porque as mulheres não se interessam por... Como que é a porcentagem lá? 80-20, né? 80% das mulheres querem 20% dos homens. Eu sei isso por causa da série. Então, se você, homem, tem uma mulher, ou você enganou essa mulher pra estar com ela, ou você faz parte dos 20%, né? Na visão deles, então, né? esses Na termos visão são deles, discutidos e são hoje muito presentes na sociedade. A gente vê, não só na adolescência, jovens, adultos, que o incel, na verdade, ele acaba servindo mais como um termo pejorativo dado pelas mulheres a esses homens.
homens, né? Porque eles não conseguem se relacionar. E alguns deles assumem esse rótulo, né, e atuam como pessoas assim, tratando mal as mulheres e se vendo sem necessidade de mulher, ou até contra, né, as mulheres, contra os direitos de mulheres e tal, e acabam se fechando mais ainda nessa clausura. E é uma ideologia que vai alimentando ódio, né, no coração dos homens ali envolvidos, né? E aí a gente usa muito um termo chamado dessensibilização, né? Então, você vai tomando contato com por exemplo, digamos que a gente começa a tomar contato com isso agora, entre lá num grupo desses aí. No começo, a gente vai olhar e vai ficar horrorizado. Que absurdo, que coisa horrível. E aí, se a gente começar a tomar mais contato, daqui a pouco a gente tá um pouquinho menos sensível a isso. E essa sensibilidade vai diminuindo a ponto que daqui a pouco é normal. E depois outro degrau é você começar a dar razão, né? Então, quanto mais você consome esse conteúdo, menos sensibilizado você vai ficando. E chega o ponto de você falar, é normal eu matar uma mulher, de repente. E até porque, assim, quando a Dani tá falando, assim, de consumir conteúdo, não é textão que você vai ler, sabe? Não é artigo, não é livro, não é textão. Cara, são depoimentos, é uma comunidade viva. São pílulas, né? São pílulas. São pessoas que estão falando na sua cabeça e falando. E a gente já sabe o poder que uma comunidade que pensa em uníssono tem. É um poder muito forte. Inclusive, a gente... isso foi até uma das coisas que eu tava meio com o pé atrás de assistir Adolescência agora, porque a gente acabou de ler o livro 1984. E fala muito sobre essa formação da comunidade, do pensar, de que você pensando a mesma coisa, você se torna muito poderoso, é muito forte. Isso. E eu fiquei pensando, falei, cara, como que esse menino de 13 anos, no quarto dele, tem até uma fala do pai que é de rasgar o coração, que ele fala que ele achava que o filho estava seguro no quarto, e ele tem uma porta pro mundo, né? E como que o menino teve acesso, né? Será que ele ouviu isso e foi pesquisar, ou ele teve acesso? Não, tá na comunidade dele, as pessoas com quem ele se relaciona, né? Sim, os amigos, provavelmente. E eu tava pesquisando sobre isso depois que acabou a série, e eu achei um blog de uma jornalista que mora em Portugal. Eu até mandei pra Dani, porque eu falei assim, gente, como que cai isso? E uma das máquinas geradoras são os algoritmos de redes sociais, né? A inteligência artificial que tem por trás, né? E com certeza deve ter gente ganhando grana pra fazer gerar essa máquina. Não, e você vai fechando, né? Gente. Você vai fechando dentro da sua bolha. E acha que tá a famosa câmara de eco, né? Você acha que tá todo mundo falando aquilo que você está pensando e tá confirmando aqueles palpites, aquelas teorias que você tem. Você se fecha nessa câmara de eco. Quando você consegue furar essa bolha, você descobre, caramba, o vizinho aqui do lado nunca pensou nisso. Eu achava que tava todo mundo falando sobre isso, né? Não, e eu assim, por exemplo, eu sento com os meninos, vira e volta, né, André? O que tem no Reels da mamãe? Quando a gente tá fazendo? Gatinho... Cachorro. Uns vídeos de brasileiro na Europa fazendo piada. Ah, que legal. Sim, é isso. Você pega meu celular, você abre o Reels, tem cachorrinho fazendo coisa engraçada, gatinho se dando mal. São os temas que mais te interessam, né? Você tomar mais contato. E aí eu vi vídeos de pessoas falando assim, porque esse termo, ele tá sendo bombardeado pros nossos adolescentes, por isso que eles não têm que usar rede social, porque os pais... Eu falo, cara, isso nunca apareceu pra mim. Eu conhecia o termo incel, por pesquisar, gente... Não, assim, antes da série, eu não sei nem de onde apareceu, tanto que você falou junto, né, amor, com a série. Sim, mas quando a gente gravou a Formação do Machista, a gente já estava estudando e pensando sobre isso. Foi na pesquisa do podcast, né? Sim, mas foi antes da série, né? E eu fiquei pensando, isso nunca apareceu pra mim. Cara, nunca apareceu pra mim nada machista, nada de feminicídio, nada de incel, nada. Mas por quê? Eu sou mulher, 44 anos, e que gosta de ver vídeo de cachorrinho. O conteúdo que você busca, o algoritmo vai aprendendo isso. E vai te entregando aquilo que você mais consome. Mas aí só lembrando do blog da jornalista de Portugal, que eu achei, ela tava assim, perguntando a mesma coisa que eu. Inclusive, ela começa o blog falando sobre isso, que no Reels dela só passa cachorrinho. Eu falei, olha, eu poderia ter escrito esse blog. E aí ela criou uma persona no TikTok. Ela fez o download do TikTok e criou uma persona, que é o João, que é adolescente, né, adolescente jovem e tal. E ela falou que ela começou a dar scroll no TikTok, e aí apareceu a primeira coisa falando sobre mal das mulheres. Daí ela falou que nem curtiu. Ela só ficou um tempo lá. Assistiu, não precisa nem curtir, gente. Ela nem curtiu, ela só assistiu. E aí ela foi passando e foi assistindo. E aí foi aparecendo, até que começou a aparecer o incel. E ela entra numa comunidade, ela começa a conversar, e as coisas que ela relata que ela vê ali é um negócio absurdo. Então, assim, tudo isso pra falar o quê? Depois eu quero colocar no podcast o link do blog, tá? Dessa jornalista de Portugal. Tudo isso pra falar o quê? Às vezes os nossos adolescentes, eles só estão dando scroll.
eles não estão buscando nada. Eles só estão dando scroll. Mas o algoritmo vê o quê? O André mora na Espanha, brasileiro, Europa, tem 13 anos, 14 anos. Tem 14, filha, a mamãe sabe. 13 é o menino da série. É, 13 é o menino da série. E aí, o que o algoritmo vai falar? O que eu vou oferecer pra esse menino? Vamos ver se ele pensa que nem, né, muitos meninos aí. Bom, e aí você já sabe onde que eu quero chegar. Aí caiu na câmera de eco, né? E essa câmera de eco faz com que os pais fiquem totalmente alheios. Isso a gente vê na série também. O pai policial não fazia ideia do que eram os emojis com que os adolescentes estavam reagindo nas fotos lá. Ninguém sabia. Era um código entre eles que o filho deles sabia, que se ele tivesse, né, no caso, mais próximo do filho dele, conversas mais abertas, a gente percebe que eles têm uma barreira entre eles que começa a quebrar nesse segundo episódio. Os pais do menino que foi preso tampouco sabiam do que estava acontecendo, qual era a vida dele. Via ele no computador, tá no computador. A gente conversou sobre isso no último episódio que a gente gravou junto, né, Dani? De novo, não vamos demonizar redes sociais nem computador por si só, mas sem o devido acompanhamento e observação de uma criança, de um adolescente que ainda não tem o seu córtex pré-frontal formado, isso pode ser uma ferramenta muito perigosa, né? Então, por isso o acompanhamento de perto é sempre muito importante, os diálogos, né? E tudo que a gente sempre fala por aqui. Eu acho que isso aí faz toda a diferença, porque eu tô pensando aqui, digamos que apareça algo desse tipo aqui pro meu André, né? Quem não sabe, eu tenho um André também em casa, de 15 anos. A relação que a gente tem construído com ele, e eu sei que vocês, com os meninos de vocês também, eu tenho certeza que se aparecesse alguma coisa um pouco estranha, ele chegaria na hora da janta e comentaria com a gente, né? Porque a gente tem trabalhado há 15 anos, intencionalmente, numa qualidade de relação em que eles se sintam à vontade para trazer esses temas, que eles não tenham medo de falar, de mostrar, e aí a gente vai discutir o nosso interesse no universo deles. Eu acho que isso aí é uma das peças centrais aí na relação pai, mãe, filho, adolescente. Você separar tempo do seu dia para mostrar interesse nos interesses deles. Ai, filho, me fala aí do jogo que você joga, mesmo que não te interesse nada, mas eu quero saber. O André dá a escalação dos times de FIFA dele pra mim todas as vezes que ele joga e conta cada detalhe, cada lance dos jogos, né? E legal. E ele vendo assim, nossa, meu pai tá interessado no que eu gosto. Nossa, isso aí vale ouro, porque aí esse canal de comunicação vai ficar aberto, vai ficar fluido. E aí na hora que aparece um post estranho, ele vai sentar com vocês na mesa e fala, nossa, olha o que apareceu aqui pra mim, vamos conversar sobre isso, né? Agora, se você vai criando teu filho naquele movimento de ele te mostra uma coisa, você não tá muito interessado, você tá sempre cansado, você sempre ocupado. Ah, depois eu vejo, agora eu não consigo, filho, depois eu vejo, depois você me mostra. Ou, por exemplo, ele errou em alguma coisa, você vira um monstro e briga com ele porque ele errou, né? Ele vai começar a ter medo de levar, né? Eu lembro que eu falava muito pra eles quando eles eram pequenos assim, a mamãe prefere 1000 vezes uma verdade feia do que uma mentira bonita. Se você me contar a verdade feia, alguma coisa ruim que você fez, eu vou te abraçar, eu vou te dar um beijo, eu vou te agradecer por você ter me contado. E eu repeti isso 1 milhão de vezes e eles viam isso acontecendo, né? Porque aí, de repente, a criança erra, faz uma bobagem. Se ela vê que o pai explode, que grita, que bate, ela vai parar de trazer as verdades feias, né? Então, se isso for construído na relação, eu vejo isso aqui em casa e vejo isso no consultório também. Você tem esse canal aberto de comunicação para esses momentos de crise aí, você vai aprendendo o universo do adolescente, ele vai trazendo pra você, né? Então é uma construção. E é doido que até fazendo um paralelo disso com a série, e o Paulinho falou, né, que o pai policial não tinha ideia dos emojis, quando ele se deu em si, de que ele, caramba, eu não conheço esse universo do meu filho. O que ele fez? Ele ficou até o final da aula, chamou o filho pra comer, pra ter um tempo com o filho. Ele caiu na ficha dele e falou, cara, eu preciso passar tempo com o meu filho, preciso conhecer ele melhor, saber o que ele gosta, o que ele come, e passar tempo com o filho. É muito doido isso, né? E os adolescentes, eles anseiam, pode parecer que não, né? Eu vejo isso no consultório, eles anseiam por momentos com os pais. Só que se você não constrói isso, ele vai ficar aversivo, né? Agora, a família que constrói, eles têm prazer. Estar com os amigos também, obviamente, mas de estar com os pais, se foi construído isso, vai ser gostoso, vai ser desejado. Como você vê os seus adolescentes na escola, André? Sim, os seus adolescentes. Os meus adolescentes, né? O que eu vejo é que eles sempre têm, talvez até eu, mas é porque no meu caso é diferente, mas eles sempre têm uma necessidade de, tipo, quando acontece uma coisa, tem que contar pra alguém. Tipo, sei lá,
o adolescente sofre bullying, ele tem que contar pra alguém, seja pro melhor amigo, seja pros pais, seja pro irmão, seja pro psicólogo, seja pro professor, sempre tem que contar pra alguém. E pra quem que você acha que eles contam em primeiro lugar? Tem vezes que eles não contam, ou sei lá, conta pelas redes sociais, mas tipo, eu conheço um caso específico, assim, de tipo, ter um companheiro de classe e ele não conversa muito com os pais, daí tem um problema lá, e daí o que ele faz? Conversa com o amigo e passa um monte de tempo com o amigo só contando sobre isso. Por que você acha que ele conta mais pro amigo do que pros pais? Não sei, talvez não sinta a confiança dos pais. Isso vai de caso em caso, né? Porque acho que a resposta óbvia é onde ele tem mais segurança, ou ele tem mais liberdade pra ser quem ele é, sem ser julgado, talvez, né? É engraçado que eu lembrei agora, o André tava falando, o meu André chegou esses dias e falou pro amigo, um dos melhores amigos dele lá na escola, e falou assim, porque eu tava vendo The Office com os meus pais, aí o menino virou pra ele, você assiste essa série com seus pais? E aí ele falou, assisto. E aí ele falou, acho que de outras séries que a gente assiste junto. E o menino falou assim, eu nunca assistiria isso com os meus pais. Porque tem umas cenas mais constrangedodoras e tudo mais, né? Não sei, vocês assistem também? Sim, já assistimos. Com os meninos ainda não, quando a gente assistiu eles eram pequenos. Coisinhas aí alguns episódios. Alguns episódios específicos. O do parkour, né? Eles conhecem alguma coisa. E aí, o legal é assim, que aparecem, sei lá, se aparecer alguma coisa ali, aparece uma cena de machismo, por exemplo. A gente pode conversar sobre isso, né? A gente assiste junto e depois senta na mesa pra comer junto e fala sobre. O bom do The Office é que esse tipo de coisa, ele cai num constrangimento que ele envelhece bem, né? Mesmo que esteja sido no passado que essas coisas eram normais, você fala, não, eles são todos tão malucos que, né, você não sabe o que é aceitável, o que não é. Eu lembro quando o Michael leva o pessoal pra sala e vai falar sobre preconceito. E ele é super preconceituoso. Muito. Demais, fica, assim. Meu Deus, que aula de preconceito ele dá, né? É uma vergonha alheia constante, assim, né? Sim. Durante a série. Então, assim, essa liberdade da gente sentar e assistir e, de repente, conversar sobre temas, assim, você fala de sexo com seus pais, né? A Raquel mesmo fala assim, nossa, eu tenho amigas que falam que queriam ter a relação que eu tenho com você. A gente senta e conversa sobre tudo, né? E isso é muito, eu fico muito feliz. Eu falei, Senhor, acho que eu tô cumprindo a minha missão direitinho aqui, né? Porque a gente tem essa liberdade de trocar, independente do tema. Eu tenho certeza que tem coisas que eles não me falam, assim, que eles falam pros amigos e não me falam, porque eu acho que também falar 100% de tudo, tá tudo bem, né? Porque vai ter coisa que não é relevante. Porque até a gente não fala tudo, sabe? Eu não falo 100% das minhas coisas pro Paulinho, não porque eu não quero, porque eu não lembro mesmo, porque a vida tá rodando, Sim. né? Mas o que é importante, vocês conversam, eu tenho certeza. Sim. A gente sabe que cada pessoa que assiste a série, ela se coloca no lugar de alguém e vê alguma coisa. E aí, de novo, né, o pessoal, eu vi uma enxurrada de pessoas falando mal de porque não tem fim, porque a gente não sabe quem é o culpado, a gente não sabe do julgamento. Se, assistiu errado, assistiu errado. Assim? Nem... Assistiu errado, otário. E aí eu vi muitas pessoas colocando a culpa, de fato, no computador e nas redes sociais, e que era muita liberdade pro menino, e aí isso, de certa forma, culpabilizou. Deu culpa pros pais, sabe? Jogou culpa nos pais porque os pais não estavam monitorando e tal. E por outro lado, eu ouvi outros vídeos de pessoas falando, cara, teve uma época da minha vida que eu tava no computador e com fone de ouvido, e nem por isso eu fui incentivado a matar. Gente, sabe? Esse é o velho discurso. Eu apanhei a vida inteira e tô aqui, né? É a mesma coisa. E aí, de novo, eu quero falar assim, só deixar claro no nosso podcast, de que a coisa é muito mais complexa do que isso. Não é só porque ele ficou no computador. E hoje sabe? tá muito diferente do que era antigamente. Alguns anos atrás, né? Ou ano passado, né? As coisas mudam de um jeito. Mas, até faz 10 anos já mudou muito. Sim, mas, por exemplo, histórias como essas já existiam no passado. Sim. Não é só agora que tem essas histórias horripilantes, sabe? Eu lembro quando a gente assistia aquele Linha Direta da Globo, sei lá o quê, que sempre teve histórias assim. Não era internet, naquela época nem tinha internet, mas era livro, era histórias, era convivência, era borbulhas. As borbulhas das comunidades, dos grupinhos, dos mesmos pensamentos, sempre existiu. Em português bolha, tá? Bolha. Borbulhas de amor é só do Fagner lá. Mas essas bolhas, elas sempre existiram. Então, assim,
claro, a internet, ela facilita, é a porta pro mundo, ela potencializa. Mas o que eu falei até pro Paulinho no segundo, porque assim, pra mim assistir essa série foi um ciclo, né? A primeira eu tava em negação, eu queria que, não, esse menininho fofo, gente, como pode? Ele não é culpado. Não é culpado. Quando assisti o segundo episódio, eu falei, foi o Ryan. Trocou de roupa com o Ryan. Aí o André até falou, você lembra que você falou pra mim? Não é ruptura séria, mal acostumou demais. Mamãe, você tá mal acostumado, tá assistindo série demais. A questão não é investigar, não né? É investigar. É que a gente não quer acreditar, eu não né? quero acreditar que aquele menininho fofo, com aquela família tão querida, irmã carinhosa. Falei, não, gente, não é possível. E aí, quando você chega no terceiro episódio, você fala, véi, que transformação. Agora eu entendi, né? Agora eu entendi que o menino tinha esses ataques, assim, sabe? E muita coisa. Então, você vê que tudo aquilo que aquele menino não é só a internet que criou ele, sabe? E nem só a culpa do pai e da mãe, assim, é uma análise muito rasa você pegar um culpado pra qualquer coisa, assim, o cara roubou lá, foi preso porque é vagabundo, ele escolheu ser vagabundo, ele não se esforçou, né, aquele esse discurso aí, é muito raso, é você pegar a pontinha do iceberg lá e falar, só isso é o iceberg, né, e quando você faz uma análise profunda, são muitos atravessamentos, é o momento histórico que essa criança nasceu, é a cultura que ela nasceu, é a política do país ali, do lugar que ela mora, a criação dos pais, a escola que ela estudou, são tantos atravessamentos, mas são tantos, assim, a rede social. Pra gente que é pai e mãe agora... Só botar a culpa, agora eu vou tirar o computador do quarto do meu filho, sabe? Assim, mas vai, então... isso é bom. Começa por aí. Sim, mas não é tudo, é isso que eu tô querendo dizer, não é tudo, sabe? Mas é um pouquinho de cada coisa, gente. E assim, é bem claro que o acesso dele às comunidades fez toda a diferença pro pensamento dele. Isso sim, mas por exemplo, tratar essa explosão, essa raiva, sabe, de, cara, ele conversando com a psicóloga, a reação dele com a psicóloga, eu fiquei imaginando, eu falo, cara, meus filhos não fariam isso, sabe, assim, de respeitar a pessoa, olho no olho, abaixar a cabeça, abaixar a voz, não gritar com ninguém, isso é uma coisa que a gente sempre bateu muito forte aqui na tecla de seja gentil. A gente acha que não faria, né? Acho que os pais dele também achavam que ele não faria. Eu acho que eu não faria. Obrigada. Pode falar por você mesmo, né, Dé? E aí você fica assim, cara, eu sei, né, o computador ele potencializou tudo, mas não é tudo, sabe? Não é tudo. Igual, por exemplo, nas escolas aqui na Espanha é proibido o uso de celular. É completamente proibido. Mas o que acontece nas rodas de conversa dos adolescentes na escola? Sabe? O que eles estão trocando de informação? O que eles estão potencializando entre eles? Sabe? Tudo isso. E tem professor que tá alienado. Isso, cara, aquele muito, professor, o Malik, entrando na sala, arrumando a calça lá, devia estar no banheiro, sei lá o quê, chegando atrasado no meio da aula, e o menininho da primeira fileira, gente, tá de parabéns, participou muito pouco da série, mas tá de parabéns. Entregou tudo, né? Ele entregou o que precisava. Ele falou, professora, a gente tava cuidando de você, que a gente tava te protegendo. Aí o professor entra e fala assim, esse pessoal são policiais, né? Aí o menino fala, olha a pergunta que ele faz, são policiais? É só as duas falas do menininho. Depois lá fora ele também tem uma participação. Mas você vê os professores perdidos, né? Também não é pra... batendo cabeça na escola, professor. Não é pra dizer que a culpa é dos professores e tal, os professores não sabem o que fazer, mas nesse contexto a gente vê os professores totalmente alheios à realidade dos alunos. Eles estavam lá pra fazer o trabalho deles malemar e, enfim, e deixar por isso mesmo. Você vê que tinha umas brigas na frente, o adulto que passava perto nem interrompia a briga. Eu já não tenho mais o que fazer nessa realidade. E assim, a gente vê isso, sabe? Eu tô falando da minha realidade aqui, com os meus filhos, os professores dos meus filhos, de muitas vezes assim, de conversar com o professor e falar, professor, você sabe que passa isso na sala de aula? O professor, não é assim. Será que seus filhos não estão tendo uma visão equivocada da escola e tal? E aí o cara, eu conheço meus filhos, eu falo, não é uma visão equivocada dos meus filhos, você que deixou passar, sabe? E assim, a gente entende até que os professores, eles estão cansados também, né? Tem muitos que não estão dentro da sua própria vocação, mas muitos que, mesmo dentro da sua própria vocação, escolheram ser professores por paixão, a gente vê que eles estão cansados dentro de uma sociedade que não tá respeitando. Cara, eu vi um vídeo agora de adolescentes assistindo o filme do Minecraft que eu fiquei chocada, sabe? Uma zona, eles jogando pipoca pra cima, gritaria. É o da galinha? É o da galinha, que tem um meme agora, né? Sim, cara, como ser professor de adolescentes desse jeito? Você vê que eles estão cansados mesmo, né? Gente, é uma geração
geração, pra nós, né, a gente falou isso no outro podcast, né? Nós somos a primeira geração de pais criando filhos na era digital, assim, com esse universo na palma da mão, dentro do quarto, né? E a gente tá aprendendo muita coisa, tá errando muita coisa, e eu acho que com o erro dessa geração, muitas leis vão aparecer lá na frente, né? Coisa que já deveria estar acontecendo, não tá acontecendo. Eu fico pensando como é que funciona a polícia da internet. Eu nunca li muito sobre isso, mas, por exemplo, quando estão conversando lá nesses grupos sobre matar uma mulher, sobre ódio à mulher, isso não aparece sei lá, o algoritmo não mostra, não dá sinal de alerta, né? Esses aplicativos, eles têm o compromisso de criptografar essas conversas. Então, muitos vão para alguns aplicativos específicos para ter esse tipo de conversa, que é mais seguro ainda. Então, esse tipo de conversa só vai vazar se alguém que está no grupo fizer um print e fizer isso vazar, porque... E se vazar, vai acontecer alguma coisa, marido? Às vezes acontece, pode. Tem coisas que dão um desdobramento a partir disso. Porque o WhatsApp já caiu no Brasil várias vezes, porque o governo exigiu que o WhatsApp entregasse algumas conversas, o WhatsApp falava, não tem como, a gente não tem acesso a essas conversas, elas são criptografadas. Se são verdade ou não, a gente não sabe. Tecnicamente, isso é possível sim fazer com que eles não tenham acesso realmente, criptografando a conversa. Parece que é algo certificado e comprovado de que é assim realmente que acontece. Então, assim, se a denúncia não vier de alguém que tenha acesso aos grupos, por isso que quando alguém é preso, a primeira coisa que faz é pegar o celular com mandado de prisão, com mandado de juiz que autoriza o acesso ao celular. Com Mauro Cid aconteceu isso, né, nas questões da política do Brasil e o Bolsonaro. Muita coisa foi acessada a partir do celular dele, não foi o governo que entrou com um hacker em alguma nuvem aí teve acesso às conversas. Mas é complicado porque agora, né? Eu falo agora porque, enfim, tem a questão da mensagem temporária, sabe? Tem pessoal, minha mensagem vai durar só 90 dias, vai durar 30 dias, vai durar um dia 24 só. horas. Então, sim. é complicado você pegar agora. E as pessoas apagam, né? Apagam mensagens. E precisa ter alguma regulamentação, alguma coisa que dê acesso. Porque igual, por exemplo, voltando pra série, a gente viu no primeiro episódio que o policial questiona ele, fala, você tá postando essas fotos dessas mulheres aqui e tem comentário agressivo. Cara, no primeiro episódio tava lá na nossa cara já. E eu só percebi isso depois que eu revi a série, alguns trechos. Ele falou, tem um comentário agressivo seu aqui sobre a mulher. No primeiro episódio. E ele postou no Instagram, né? Publicamente. Cara, como ninguém denuncia? Como não tem porque hoje tem tanto disso. Sabe, assim, cadê o botãozinho denunciar, bloquear? Ir atrás desse menino de 13 anos que comentou isso, pelo amor, né? Sem contar que você tá lá no scroll, chamou a atenção, nossa, que ridículo. Passou pro próximo, sabe? Ninguém tá nem prestando atenção no que eles estão postando. Aí eu acho que entraria naquele movimento de pais que lutam para que adolescentes só possam ter rede social depois dos 16 anos, assim, porque antes disso não tem maturidade para lidar. Eu nem sei se com 16 teria também, né? Com essas coisas mais sérias, assim. E aquele app os apps que tem de supervisão, né? Do que o filho tá usando, do que ele tá conversando, né? Eu não sei o quanto essa ferramenta também poderia proteger em certo sentido. Você instalar no celular, no computador, aparecer uma conversa estranha, eu acho que esse app censura, não sei se... Ele vai te comunicar no máximo, né? Bom, no YouTube, eu sei que certos temas, o YouTube, eu acho que tem uma inteligência artificial lá que identifica e bloqueia. Sim, isso vai acontecer, mas isso não é o suficiente, sabe, André? Tem que ter um controle mais próximo. Mas, Dani, aí que eu queria entrar em outro tema, que envolve a psicologia e a criação de filhos. Eu gravei na minha memória, há uns 15 anos mais ou menos, eu tava num encontro, e a gente tava... Era um retiro, então a gente tava lá tranquilo e tal. Aí tinha uma pessoa um pouco mais velha que eu, conversando com alguém que trabalhava com jovens, na época. E essa pessoa mais velha falou, meu filho tá na adolescência e tal, não sei como que eu vou lidar nessa fase, o que você recomenda? Aí eu lembro que essa pessoa que trabalhava com jovens deu algumas dicas, mas uma que me marcou foi, o quarto dele é o santuário dele, é onde ele vai poder ser ele mesmo. Então, você tem que respeitar o quarto dele, vai entrar no quarto, bate na porta, pede licença pra entrar. Sabe, isso soou tão estranho pra mim na época, eu falei, mas eu não tenho filho adolescente ainda, né? Vai que é isso, né? E hoje eu vejo que isso é um grande mal, um grande perigo, se o adolescente estiver sozinho no quarto, puder fazer o que ele quiser, sem nenhuma supervisão, esse é o grande risco. Mas, qual é o limiar
entre porta aberta e porta fechada. Entre acompanhamento... Privacidade. Exatamente. Qual é o limiar entre o acompanhamento de perto e uma certa privacidade que o adolescente vai desenvolvendo com a idade, que precisa ter a sua privacidade para algumas questões pessoais? Quando que isso começa a convergir e a privacidade passa a ser maior do que esse acompanhamento que a gente dá para os filhos? Nossa, o André tá bem interessado na resposta, né, Dé? O que você acha, André? O que você acha, André? Porta aberta, porta fechada? Assim, vai de adolescente a adolescente, porque uma coisa que vocês defendem muito é de, antes de dormir, não pode ter celular no quarto nem nada. Porque também é o vício que pode trazer. Porque, tipo, você vai consumindo esse conteúdo e vai querendo mais, porque pode gostar, por exemplo. Sim, e você vai entrando num buraco. Às vezes você tá só lá se divertindo com vídeos engraçadinhos, no fim das contas você já tá conversando em fórum sobre incel ou sobre outras questões do tipo, né? Sim, e também o fato de esse vício, o que pode fazer o que acontece, por exemplo, no menino da série, que ele chegava em casa, nem olhava pros pais e ia direto pro computador. Eu vi esses dias uma matéria, teve um investigador de polícia que ele entrou no Discord e começou a investigar sobre questões de pedofilia e várias bolhas, né, em que os jovens entram nos dias de hoje. E ele deixou um alerta, assim, ele falou assim, ó, quando você acha que sua filha está dormindo, ela não está. Porque se ela vai pro quarto com algum dispositivo tecnológico para se conectar, ela ou ele, né, o filho vai aproveitar essa oportunidade em um momento de insônia ou num momento de rebeldia para poder ter acesso a coisas ilícitas, né? Então, Dani, como que entra essa questão da privacidade na adolescência e juventude? Olha, são tantas camadas aí, tô pensando 1000 pop-ups abertos aqui na cabeça. Desculpa ter feito isso. Não, mas isso é legal. Isso é bom que a gente pode explorar bastante, assim. O que eu penso, assim, dependendo da relação que você tá construindo com o teu filho, ele não vai ter nada para esconder de você, assim, que ele precise ficar de porta fechada e tenha medo que o pai entre em qualquer momento, né? A não ser, obviamente, a hora que ele tá se trocando, essa questão de privacidade do corpo, assim, minha filha tomou banho, ela vai fechar o banheiro para se trocar e tudo mais, né? Mas a gente não tá falando disso. Mas, assim, eu acho que depende muito da qualidade da relação. É isso, assim, o teu filho, se ele não tiver nada para esconder de vocês, não tá fazendo nada de errado, não tem por que ele fechar a porta e meu pai não pode entrar, minha mãe não pode entrar, porque eu não quero que ele veja o que tá acontecendo aqui dentro, né? E agora, assim, se tem uma relação não muito bem construída nesse sentido, você vai querer um adolescente que vai brigar pela privacidade, não quero que você se intrometa nos meus assuntos, né? Se sente invadido e aí o pai entra num dilema, entro ou não entro, e tem aquele pai que vai arrebentar a porta e vai entrar, tem o pai que vai largar o filho lá dentro, é privacidade, porque ele é adolescente, ele precisa ter privacidade, aí a gente perde o controle total do que tá acontecendo lá dentro, né? O meu olhar aqui, o que acontece aqui na minha casa, o nosso combinado é assim, não tem isso de porta trancada, a não ser banheiro, né? Quando tá tomando banho, usando o banheiro. Aqui não tem nem chave nas portas, Dani. Não tem nem que você quisesse trancar. Não tem chave. Aqui nem no banheiro tem chave, é questão de confiança. A regra aqui é a porta fechada tá ocupada. Se não tá ocupada, deixa a porta aberta. Quando o Paulinho tá falando aqui, é a Espanha, a Espanha. Tá? A Espanha. Você vai na casa de visita, você não tranca a porta, é mais estranho no banheiro. Sim. Mas eu acho que é isso, assim, confio nos meus... Você usou a palavra certa, confiança, né? Meus pais confiam em mim, eu confio nos meus pais, não tem motivo, assim. E aí, essa semana, por exemplo, a Raquel fechou a porta porque ela tá na faculdade, ela tava estudando, e aí ela não queria ouvir os barulhos de fora. E eu sabia que ela tava estudando lá, ela colocou uma música calma, aquela fumacinha com óleo de não sei o que, calmante. Incenso. Incenso. Como é que é o nome daquele? É o difusor. É o difusor. Como é que é aquela Óleos plantinha roxa que acalma? Lavanda, isso. E ela curte essa vibe pra estudar, e eu entrei várias vezes lá, precisava pegar alguma coisa, mas a porta estava fechada por um motivo, né? Mas fora isso, essas situações assim, não tem. A minha porta também, do quarto, a gente não fecha. A mesma coisa o celular, né? A gente não tem isso, você tá proibido de entrar no meu celular. Eles sabem a senha do meu celular, a gente é deles, assim, não tem o que esconder um do outro. Então, se você estabelece uma relação, constrói uma relação, e eu
digo construção porque tem muito pai e mãe que não constrói isso na infância, e aí chega a adolescência e começa a dar problema, eu quero construir agora. Aí é muito, muito, 1000 vezes mais difícil. Né? Mas não então, é impossível, por favor. Não é não impossível. Vamos desanimá-los. Não, de jeito nenhum. Não é impossível, mas é mais difícil, né? Então é mais fácil, mais inteligente você começar a construir essa relação desde a infância. Mas se eu fosse falar, assim, dessa construção de confiança, eu entraria em tantas outras camadas, assim, essa questão do interesse no interesse dos filhos, a atenção, aquilo que a gente falou no outro episódio de você sentar à mesa na hora das refeições, contar como foi o seu dia, aprender sobre as linguagens do amor. Acho que boa parte das pessoas conhecem o livro 5 Linguagens do Amor, tem o dos adolescentes, não sei se vocês já leram. Não, dos adolescentes não, mas as 5 Linguagens do Amor... Na época era de criança. A gente gravou, inclusive, na época do hype das 5 Linguagens do Amor. Tem algum episódio do podcast aqui no passado, no Velho Testamento de Irmãos.com que tem. Das 5 Linguagens do Amor. E é isso, se a criança e o adolescente, ele tá se sentindo amado, ele tá se sentindo visto, ele tá se sentindo ouvido, ele tem confiança na relação e se sente pertencente, porque eu acho que foi isso que alguém falou no começo, assim, de pertencimento. Se ele não se sente pertencente na família, ele vai precisar se sentir pertencente em algum lugar. Então, se é o pessoal lá do Incel que vai fazer isso por ele, fechar esse buraco, ele vai fazer isso lá, né? Então, o pertencimento é uma necessidade básica do ser humano, assim como água, comida, xixi e cocô. Você precisa para sobreviver, né? Então, se ele não se sente pertencente em casa, visto, né? Essa questão de reconhecer, enxergar e validar a emoção do seu filho, por exemplo, que é uma coisa super importante. Mamãe, tô super alegre hoje, porque não sei o que. Aí o pai fica todo feliz. Meu filho, você tá alegre, eu também tô. Aí quando o filho vem e fala, eu tô com muita raiva de você, aí o filho apanha, ouve grito. Não, raiva você não pode sentir. Raiva eu não quero ver. Essa comunicação dos sentimentos, a criança tem a liberdade de comunicar. Hoje eu tô com raiva de você. Hoje eu tô triste com você. Assim como ele comunica a alegria também. Que é algo que as pessoas estão aprendendo agora. Porque aí, se ouve um filho seu adolescente falar, papai, eu tô com raiva de você, nessa hora, assim, ele tá me confrontando, tá rebelde, precisa apanhar de castigo. E aí você vai negando essa parte da existência do seu filho. Essa parte eu não reconheço, essa parte eu não valido. Pra mim, você não existe na raiva. Não tô com você nessa parte. Não tô com você nisso. E abandona, né? E aí ele vai demonstrar essa parte que ele não tá compartilhando com a família em outro lugar. Então ele vai buscar em outro lugar. O pertencimento na adolescência é muito forte, né? Ele vai tentar se sentir pertencente com amigos, na família. E se ele tiver isso satisfeito, ele não vai precisar ali do incel, sabe? Ele não vai precisar do grupo de drogas, da bebida. Porque ele tá satisfeito ali em lugares saudáveis, relações saudáveis. E eu queria falar de novo sobre que a gente não olha só para os nossos filhos, mas a gente é uma comunidade, né? Então, assim, para todos que estão em nosso redor, a gente tem essa tendência de fazer diferença também na vida de outras pessoas, né, Dani? Principalmente a gente como cristão, né? Eu até queria contar um caso aqui, Dé, com a sua autorização, de que um dos amiguinhos do André, ele não vai citar nome nem nada, mas que tava passando por bullying. E ele comentou com o André, e o André viu o bullying, na verdade, e o André comentou com a gente. E a gente falou pro André, mas ele comenta com os pais dele? E o André falou, eu acho que não. Só eu que sei, só a gente que sabe. E a Adri ficou, e agora? Eu comento com a mãe dele, sabendo que o menino tá passando por bullying, mas daí eu quebro a confiança que o André, que o menino tem no André, o que a gente faz, sabe? E o André, o que você fez, Dé? Você conversou com ele, não foi? Eu conversei com ele, conversei também com a tutora pra tentar ajudar a resolver o problema. E tipo assim, a tutora me chamou pra conversar isso com ela. Daí eu conversei e daí eu cheguei e eu não contei nada pra ele. Eu só esperei ela chamar ele pra falar sobre isso, pra responsabilidade não cair em mim. Olha só, então ele tomou a iniciativa porque ele se viu na responsabilidade de ajudar um amigo, conversou com a tutora e a tutora preservou a identidade dele, conversou com o amiguinho e tá resolvendo o caso, sabe? E você lembra, Dé, que você falou pra mim também assim, mamãe, eu acho importante os pais dele saber, porque não é só isso que ele tá sofrendo em classe, ele sofre outras coisas, questões psicológicas, você até usou o termo que ele é muito dramático e tal, né? E aí você falou assim, mamãe, se você for falar com os pais dele, eu vou perguntar pra ele se tá tudo bem você falar com os pais dele. Lembra que você falou isso pra mim? Lembro. Que legal. E aí, toda vez que ele vem em casa, eu pergunto pra ele, e aí, como que você tá? E tal, o seu relacionamento com os seus pais.
pais. Então, assim, a gente tenta fazer essa ponte também, essa diferença na vida dele, né? Isso, eu acho que a gente precisa ter essa consciência social, né, de rede, assim, de nós também somos responsáveis pelas crianças e adolescentes que passam pela nossa vida. A igreja que a gente participa também é responsável, também pode ser lugar de pertencimento, né? E com certeza esse movimento do André veio do que vocês têm construído com ele, né? O André provavelmente não faria isso se vocês não tivessem construído essa questão do olhar do sofrimento do outro, da empatia, né? A vontade de ajudar. E isso é muito especial, né? Sim, porque o mais fácil era ficar quieto. Você quer ver a gente demonstrar amor pelo Dedé? Falar pra ele assim, amanhã de manhã a gente vai comer churros, tá? Vai? Não, a mamãe já comeu hoje. Você vai ter que levar ele. Tem que acordar mais cedo. Amanhã é sábado, a gente tem que A mamãe já comeu mais. churros hoje. E o churros daí não é igual o nosso churros Não, aqui, né? o churros aqui é café da manhã. É muito bom. Ai, e com só tem no chocolate, café não é? da manhã. E só tem... Depende. Mas tá, ele isso. adora, né, amor? Você pode comer com chocolate, mergulhar no chocolate, né? Porque ele é uma massa que diferente. Ele e tal. adora a cara dele. É uma ele delícia. adora. Ficou com vontade Tá agora, salivando, Dedé? né? Eu fiquei com vontade também. Gente, e aquele último episódio, hein? Uau. Ah, que dor no coração. Porque dá pra dar Nossa, aquele último um episódio. pequeno panorama. Uau. Se passam alguns meses e o menino continua preso e a família tem que continuar a viver, né? Eles estão vivendo o luto intenso ainda e tem muita questão da fase do luto, né? Até o finalzinho do episódio parece que é o momento de aceitar o luto, né? E eles estão tentando viver e lidando com as questões, porque ainda tem a filha, que é a mais velha, mas ainda tá junto no contexto da família, o pai e a mãe, tentando até lidar com a opinião pública. Sim. Porque os vizinhos e as pessoas da As cidade... consequências do erro do sociais. filho continuam repercutindo, né? É. Mesmo ele estando preso. E você viu como a filha é carinhosa, ela é sensata, ela é amorosa. Cara, é muito louco isso, né? Então, e o episódio é sobre eles lidando com essa situação. E você vê que o pai é amoroso, o casal é amoroso entre si e tal, né? E é muito forte por causa disso, porque como que você vive uma situação dessa? Como e aquele telefonema do menino, meu Deus. Como você aquele consegue telefonema. Dor no voltar coração. ao normal a sua vida? Vou comemorar meu aniversário sem meu filho, né? Assim, a gente planejar e comer no restaurante que ele gostava também. Sim. Nossa, que dor, é muita dor. E ele fala, e vocês vão pedir não sei o que tem pra comer? Ai, meu Deus, que dó. corta o coração. É engraçado, né? A dor que a gente tem, ao mesmo tempo, ele é o vilão da história, ele esfaqueou uma menina. Né? É. Tipo, eu tô com dó desse cara. E a conversa, né, dos pais no quarto de casal também é muito forte, porque eles ficam tentando achar o culpado, né? Tudo que eles tentaram fazer, ele até menciona o lance do futebol, eu achei muito interessante isso, né? Porque como você vai... porque a psicóloga também tinha comentado, né? como que você vai... Peraí, quem que fala do futebol? É a psicóloga ou ele? É o A pai, psicóloga né? fala no terceiro. Ela na e eles verdade, falam. ele relata pra psicóloga no terceiro episódio do Porque futebol, depois e aí tá depois ele meio fala. avaliando, assim, o que eu fiz? Eu tentei de tudo, levei ele pro futebol, porque o que você pensa de criar um menino masculino, né? Vou levar pro futebol, mas ele não tinha talento nenhum pro futebol. E ele fala pra psicóloga que ele não gostava. Isso, não eu gosta de futebol. Eu não sei se eu tô confundindo os momentos da história, mas os pais estão tentando entender, né? E eu falo, ele gostava de ficar muito em casa, dei um computador pra ele achando que ele ia conseguir viver melhor esse momento em casa e tal, e talvez tenha sido isso que levou a aquilo e tal, né? Gente, Claro que o de diálogo é rasgar muito o mais coração, né? profundo do que eu tô relatando aqui, mas é muito Sim. tenso, E o muito apoio da forte. mãe, né? Os dois, assim, se apoiando. E uma coisa que me chamou a atenção, eu vou aproveitar esse gancho aí do futebol, mas aí como psicóloga, né? Eu olhando essa conversa com a psicóloga e depois com o pai. Eu não quero jogar agora, assim, a culpa nesse pai, não tô fazendo esse movimento, mas a gente precisa olhar porque isso é um recorte importante. O menino fala ali, eu não gostava de futebol, não tava na essência dele, eu não tô feliz jogando futebol, tô fazendo pra agradar meu pai, justamente por isso, assim, ser homem é gostar de futebol, é ser agressivo, é a construção do masculino, né? E
o pai, ele fala assim, toda vez que eu errava um gol, meu pai virava o rosto pro lado, eu via meu pai virando o rosto pro lado, tipo, ele tava decepcionado comigo, né? E essa necessidade do menino, né, eu preciso que meu pai me admire, eu preciso que meu pai tenha orgulho de mim, por mais que eu odeie jogar futebol. E isso aí, num processo de psicoterapia, é doença. Você jogar teu filho numa atividade que ele não gosta, que ele não quer. Não tô dizendo obrigação de escola, tá, gente? Tô falando atividade extra, essas outras coisas. E forçar porque você, pai, quer. Você quer se realizar no seu filho. Isso é adoecedor e distancia os corações, né? Uma das coisas que a gente trabalha muito em terapia, nos processos terapêuticos, é ajudar a criança, ajudar o adolescente a encontrar qual é a tua vocação, quais são as suas habilidades, aquilo que você gosta, aquilo que te motiva e te dá alegria. E aí eu vou ajudando a família a olhar para isso e, dentro do possível, levar o adolescente ou a criança para essa atividade. Hoje em dia existem muitos estudos relacionados à felicidade, e felicidade não é constante alegria, não é isso. A ciência da felicidade mostra que, assim, quando você consegue descobrir qual é a tua vocação, qual é a tua essência, e você poder se realizar com isso nesse mundo, você consegue ter uma vida mais leve, mais feliz, mesmo com momentos de tristeza e dor, né? Então, isso me chama a atenção na série. Esse menino não estava sendo visto por esse pai, assim, mas não querendo jogar toda a culpa no pai. Não sei se vocês me entendem, sim, né? Sim. Mas é um recorte importante, assim. São sinais, né? São alertas pra gente ficar ligado. Sim, o pai achou que estava fazendo certo e tudo mais. E ele também não se comunicava direito, né, com o pai. Também tem essa, porque assim, às vezes, igual você tá falando, pode ser que na cabeça do pai, ele tava tentando gostar de futebol. É por ele mesmo, né? Mas a cabeça do menino era, não, eu tô fazendo isso por você. Mas será que ele verbalizou isso? Ou será que ele deixou a entender que foi isso também? Porque muitas vezes a gente, como pai e mãe, é difícil a gente saber se a criança tá fazendo aquilo por ela mesmo ou pela gente, sabe? Será que tô fazendo isso porque minha mãe gosta ou porque eu quero fazer mesmo, né? E aí você vê na sessão com a psicóloga do 3º episódio, de que ele não tinha, ele se via de uma forma muito ruim, ele se achava feio, ele não gostava de fazer um monte de coisa, sabe? O relacionamento dele com os amigos até de certa forma era tóxico. Então assim, como que esse menino se via? Ele tinha uma construção dele mesmo toda distorcida, sabe? A autoestima, a autopercepção dele muito negativa, né? E isso também é construção de autopercepção, construção de autoestima, é construção, né? Isso é feito tijolinho por tijolinho desde a infância. E, assim, não tem como a gente tirar muito os pais da reta aí. Porque, assim, pai e mãe é a influência mais forte para filho, né? O afeto que tem mais força de influência. Então, eu, como psicóloga assistindo a série, eu pensava assim, como que será que foi a infância desse menino, né? Nessa construção do autoconceito, da autopercepção. Porque por mais que tenha influências na escola, se dentro de casa isso está fortalecido, não teria força suficiente para afetar, né? Quando isso está fortalecido na relação com os pais, né? Então, não sei, Dani, agora eu vou ter que discordar de você. Eita, polêmica! Polêmica! A leiga aqui, né, discordando. Mas joga, vai. Não, até como o Paulinho tinha mencionado, que muitas vezes, mesmo que ele tenha um bom estímulo da família desde criança, um relacionamento bom desde criança, que ele tenha sido percebido como ser humano desde criança, tenha lido, tenha um bom entorno, mas muitas vezes ele chega numa fase da vida, e a gente sabe que a fase da vida do adolescente, muitas coisas mudam, seus hormônios mudam, a percepção de vida acaba mudando, o seu cérebro está em constante adaptação, é sempre uma explosão hormonal que está acontecendo no crescimento, e se bem exatamente nessa época ele recebe um estímulo muito forte externo, isso ele acaba absorvendo tanto isso que quase que chega a negar do outro lado. Eu lembro que a gente estava assistindo Divertidamente e a Ilha da Família estava sendo destruída. Eu falo, cara, como pode? Sabe, a Riley, que foi construída assim de uma forma tão bonita, criada de uma forma tão carinhosa, amorosa, e aquela ilha estava sendo destruída. Eu falo isso muito por mim, não é porque a gente construiu uma infância, ao meu ver, tá, André? Uma infância muito boa com os meninos e uma adolescência, a gente tá construindo um caminho muito bom. Eu não acho que eu vou estar isenta de que algo potencialmente muito ruim possa vir do coração deles. Porque a gente sabe que tem o pecado, tem as influências externas e também tem essa bomba gigantesca que pode ser jogada no colo deles, onde eles podem abraçar. Então eu acho que isso é uma constante vigia que a gente tem que ter e não se achar que a gente tá isento de que isso não pode acontecer. Até porque quando aconteceu tudo de ruim na vida
vida do Jamie, quando ele foi acusado de um crime horrível, ele não teve nem dúvida de quem ele iria escolher para representante legal, sabe? Ele quis o pai dele. Então, onde demonstra essa confiança, esse amor e esse carinho, eu quero meu pai junto. Quando tudo aconteceu, ele começou a gritar ao pai dele, pai, eu quero. E até na cena onde ele é descoberto, ele olha e fala, pai, ele precisa do pai dele, sabe? Então, eu não sei se... Bom, aí agora voltando, jogando a bola pra Dani. Eu não sei se a construção de um laço de infância tão forte com o pai, se isso sobreviveria a qualquer coisa, sabe? Não vou dizer assim o que eu penso, né? É o que diz a ciência, assim. Então, e é o que eu acredito. Vou fazer uma análise em cima disso. A construção da relação na infância, vou fazer uma analogia, é como se fosse a raiz de uma árvore, né? Então, você vai construindo ali, especialmente os afetos, desde bebezinho. E ele vai crescendo, essa raiz vai se formando, se fortalecendo, e em seguida vem o tronco dessa árvore, que seria a personalidade da criança, que também vai se construindo nas relações, aí depois você vai ampliando, não é mais só papai e mamãe. Aí tem a professora, tem os amiguinhos e tudo mais, isso vai construindo a raiz dessa árvore. Depois, as folhas e os frutos são as outras relações e experiências da vida que vão aparecendo. E aí, a adolescência, por exemplo, os impactos da adolescência que você trouxe agora, essas influências externas, é como se fosse o vendaval. É o furacão que de repente vai aparecer e tal. E aí depende da qualidade da raiz e da árvore, ela vai cair ou não vai cair. Mas que vai balançar, vai. Vai balançar, vai cair fruta, vai cair flor. Mas dependendo da qualidade do que foi construído e do que tá sendo, né? Porque assim, realmente, você não tem que construir, pronto, já fiz meu trabalho, agora deixa. Não, de jeito nenhum. Até teu filho casar e sair de casa é construção, é relação, é regar a plantinha da relação, né? Mas aí depende de como que tá a qualidade dessa raiz e dessa árvore para saber o impacto que isso vai dar. Por exemplo, o André, de repente, com tudo que vocês fizeram, pode se envolver alguma coisa que não é muito legal lá na frente. Mas aí, pela qualidade do que foi construído, vocês vão sentar com ele, vão chorar juntos, vão, né, perdoar, se abraçar, vão pensar juntos num caminho de recuperação, né? E essa árvore não vai cair por completo. Agora, o Jamie, aí sempre me pega, porque eu falo assim, não sei como é que foi, né? Você não acha que foi pra esse caminho que foi o Jamie? Até quando o pai, no primeiro ele teve uma repulsa, e aí depois ele abraçou? Você não acha que foi pra esse lado mesmo de recuperação? Então, me pega a questão, por exemplo, o futebol, vou voltar nisso, assim. Será que ele chama esse pai porque era uma relação forte de confiança, ou porque é minha referência de masculino forte, é o machão que vai me livrar dessa e vai me proteger? A minha mãe é muito frágil pra lidar com isso, né? Não sei, eu tô supondo aqui, tô jogando alguma coisa. É que não tinha como saber, né? A gente mas não tem. A mãe ficou surpresa, né? E a mãe falou, mas eu tenho que falar das restrições alimentares, ele tem medo de agulha, né? Não tem como saber que você não tem o contexto, e ainda mais porque é uma ficção, né? Então esse contexto não é dado e nem existe, né? Eu tô só supondo, né? A gente fica supondo um monte de coisa aqui, mas não é fácil, é muito difícil, assim, é desafiador, né? E acho que não tem uma resposta única, assim. A gente tem caminho, a gente pode ir experimentando caminhos aqui. Ó, mesmo tirando de ordem, a gente já foi pro episódio 4, mas não dá pra passar sem falar um pouquinho mais do episódio 3. Por quê? Tem que dar o check de que foi a primeira vez que o menino tava no set. Foi a primeira coisa que ele gravou na vida, né? O primeiro episódio gravado foi o 3. Não sei se você sabe dessa história, Dani, mas eu fiquei pensando, falei, gente, como assim esse menino do nada aparece pra ser ator? Mas é porque alguém tinha falado pra ele na escola que, você leva jeito pra ser ator, por que você não vai ser ator? Você não vai fazer um curso de teatro. Aí ele entrou, e aí ele entrou no curso de teatro, e aí o professor do curso de teatro ficou sabendo que ia ter essa seleção pra meninos dessa idade pra fazer a série do Netflix. E aí o professor falou pra ele, vai lá. Ele falou, mas como eu vou lá? Eu nunca filmei nada. Não, mas você tem talento, vai lá. Foi o professor que acabou incentivando ele pra fazer. E aí ele fez o teste no meio de um monte de outras crianças e foi selecionado. Diz que até liberaram o teste dele, eu não vi ainda. Não vi. Sabe, cara, que legal, né? Check, já tirei da frente. Mas, esse episódio, além da questão técnica, né, que a gente já falou que tá em todos os outros episódios, ele é uma aula de atuação. Eu acho que ele vai ser usado pra estudos na área de atuação,
como eles conseguiram fazer aquilo com aquela emoção, sem os cortes, os olhares e tudo, como aquilo aconteceu de maneira tão orgânica, né, e tão convincente. Eu acho que isso vai ser estudado em aulas de atuação, vai ser estudado em aulas de cinema, por causa das técnicas, e eu quero saber se vai ser estudado em aulas de psicologia. Aquela psicóloga também representa a área de alguma maneira, ou de como todas as maneiras. Como aquela psicóloga não chorou? Chorou no final, depois que ele saiu, né? Na frente dele, eu não sei. Ela conseguiu ficar séria, ela não ficou brava com ele, ela não chorou nem nada, ela ficou contida. Autocontrole, assim, absurdo. E essa questão do algoritmo, o meu conteúdo de rede social é psicologia e educação, né? Criança e tudo mais. Então, vocês imaginam que nas últimas semanas aparecia a cena dessa psicóloga pra mim a cada 3 vídeos era rodada, ela. assim, era ela. E cada um fazendo uma análise diferente, abordando uma questão diferente. Eu tenho certeza que isso vai entrar para as universidades agora, assim, vai virar parte do currículo da formação, estudo de caso, assim. Eu vi algumas coisas por cima, eu tenho minha visão a respeito, mas também é muito pequeno, muito superficial, é a minha visão, né, sobre. Mas uma das coisas que a gente tem que pensar é que ela é psicóloga do judiciário, né? Então é diferente de uma psicóloga clínica. O trabalho que o psicólogo do judiciário faz é muito diferente, porque ele tem um tempo muito curto para fazer uma análise, ele tem um documento muito extenso para produzir num curto período de tempo. Tanto que o cara pergunta assim, nossa, já é só a 4ª vez, o outro que veio aqui fez só em 3, né? E, tipo, 4 vezes, 4 sessões de 45 minutos, o que são, né? Era a 5ª? Era a 5ª. Então, e aí eu também não sei, eu também fiquei me questionando como é que é o psicólogo do Reino Unido, porque você vê muita diferença de atuação, não atuação de atriz, né? Atuação na clínica. Sim, entendi. Nos diferentes países. Então tem coisas que é muito interessante, que a gente aqui brasileiro, psicólogo brasileiro, acho muito agressivo no atendimento do psicólogo no exterior. Fala, meu Deus, eu jamais faria isso. Tem uma hora que ela grita e bate na mesa, assim, pra conter ele, né? E isso me assustou. Mas eu tô falando como psicóloga clínica, né? Eu falei, eu nunca atuei como psicóloga jurídica. De repente é necessário usar dentro ali daquele caso, né? Porque ela precisava produzir um documento, né? Eu fiquei pensando, ela tinha que escrever um documento e ela precisava colher as informações necessárias e ela tinha essa última sessão com ele. Então eu fiquei pensando, ela precisou usar as ferramentas dela para colher as informações necessárias para produzir o documento e entregar por causa do tempo. Agora eu, como psicóloga clínica, aqui fiquei pensando, nossa, eu faria algumas coisas diferentes, o tempo, né? Eu tenho todo o tempo do mundo pela frente. Mas é muito interessante. Ela chegou num ponto, bom, eu assim, de leiga vendo de fora, ela conseguiu extrair dele, ela conseguiu abrir as capas dele de uma forma que eu já tava ficando irritada com aquelas perguntas dela, eu confesso, Dani, às vezes eu fico irritada com pergunta de psicólogo, às vezes. E aí ela ficava fazendo aquelas perguntas e eu falei, gente, mas de onde vai sair essas perguntas? E aí o Jamie fala assim, tá, mas por que você tá querendo saber do meu pai? Porque você vem com essa conversa aí falando do meu vô, por que você quer saber do meu pai? E aí eu tava assim, Jamie, eu também tô irritada, tamo junto. Aí com esse negócio, por que você fica fazendo essas armadilhas pra mim? Por que você não pergunta direto, sabe? Eu tive essa impressão, é que assim, eu tenho esse olhar da psicóloga e da Dani sensível, porque eu sou uma pessoa mais sensível. Então eu achei ela excessiva e agressiva, o meu olhar. Eu falei, nossa, eu teria feito num formato diferente. Mas depois eu fiquei pensando, bom, ela é psicóloga jurídica, ela tá no Reino Unido, eu não sei como é que isso funciona por lá, né? E num contexto como esse. Enfim, ali pra série funcionou naquele formato, mas o que eu achei interessante também, que mexeu muito comigo, me fez chorar também, foi o choro dela no final, né? Então, eu fiquei pensando isso, o quanto que o psicólogo se envolve, né? Ou sente-se naquilo, ou é simplesmente profissional, né? E você viu que ela sofreu com aquilo. Mas sabe que pra mim, eu não sei se o choro dela representa compaixão, um choro de nossa, ainda bem que acabou, ou um choro de... Porque ele termina, cara, pra mim, eu fiquei com uma dor, um rasgo no coração muito grande, que depois de tudo que ele fala, e ele fala que ele podia ter pegado na menina, podia ter tocado, né? Eu podia, mas não toquei, sabe, assim? Sim, e eu, apesar de tudo, eu respeitei ela, sabe? Como se ele fosse um herói. Olha como eu sou bom, né? Nossa, e aquilo eu falei, cara, que menino, como assim? E depois, no final de tudo,
que ele come lá o sanduíche, depois ela fica com nojo do sanduíche que ele tocou. Será que aquele choro é assim, cara, eu queria ter empatia por um menino, porque ele pergunta, você gosta de mim? Você gosta de mim? E ela não respondeu. Não sei se o choro dela foi, caramba, é um menino de 13 anos que eu tenho repulsa. Não sei se o choro dela foi nesse sentido de, cara, eu não queria sentir repulsa por ele. Eu queria sentir compaixão, mas eu não tenho compaixão. Ele é culpado. E eu acho que o choro dela foi só comprovando isso, sabe? De, putz, eu queria sentir compaixão, mas não, ele é culpado, sabe? E é outra parte da série que fica em aberto, que a gente não consegue saber por que ela tava chorando 100%, né? A gente tem uma ideia, assim, por cima. Eu já passei por isso, eu e minhas colegas, assim, tem sessão que a gente termina e chora. Termina e chora, ou termina e tá com enxaqueca, porque é tão pesado. Você já chorou durante uma sessão, Dani? Não sei se você pode contar isso. Já, dependendo do caso, eu não chego a chorar de ficar assim, né? De escorrer o nariz. Mas o olho enche de lágrima, de eu precisar secar lágrima, assim. Olha porque a gente entra num terreno tão sagrado no coração das pessoas, né? E ela permite a gente pisar nesse lugar de tanta dor, de tanto sofrimento, não tem como, né? Nós somos seres humanos, assim. E às vezes toca em questões pessoais nossas, né? Então, de repente, ela tá falando de uma violência que ela sofreu de um pai, de alguma coisa, e aí, de repente, te remete a algo que você viveu também, e vai tocar nos teus afetos, nas tuas questões. Por isso que o psicólogo precisa fazer terapia. Porque senão você se mistura com a história e a dor do seu cliente, e você acaba agindo ali e trazendo intervenções para curar as suas dores, não as dores do seu paciente, né? Então, tem sessão que eu choro junto, eu já tive paciente minha que faleceu, então, assim, ela tava com câncer, eu acompanhei ela no processo todo do câncer, hoje eu acompanho o marido viúvo, não tem como, né? Você se envolve com a vida, às vezes a sessão é muito pesada, a sensação que o meu cérebro vai escorrer pela orelha, assim, é um peso gigante. Aí, termina a sessão, eu tenho as minhas colegas, a gente tem um grupo de supervisão, eu choro no áudio, peço ajuda, elas me ajudam também, né? Que legal. Assim como tem sessão muito, muito feliz, né? Muito alegre, e a gente compartilha alegria também. Então, as emoções todas presentes ali. Que legal. Não deve ser fácil não, mas é interessante, né? Sim, é profundo, é bem interessante, mas é uma alegria também quando você vê a evolução de um paciente, você compartilha um caso, você acompanha o crescimento dele. Meu Deus, eu me sinto muito realizada, sabe? Eu falo, tô no lugar certo, assim. Tem os momentos de peso e sofrimento, mas tem momento de muita alegria e recompensa, né? Eu acho que essa série deu bastante discussão, né, na área. Vai ainda dar muito. Pena que os hypes passam tão rápido, né, porque isso daria pra desenvolver muita coisa em cima. No próprio Reino Unido, né, o primeiro-ministro tem falado de passar essa série pros adolescentes a partir de 12 anos pra gerar discussão, pra conversar sobre isso. Sim, com os na pais, nossa igreja, com os alunos. né, Na nossa igreja comentaram isso. As meninas falaram da gente promover um grupo de conversa. Então, acho que a série tá cumprindo esse papel de movimentar as coisas, de fazer as pessoas conhecerem, comentarem. Eu sei que a gente pode falar assim, nossa, agora a gente já sabe tudo sobre incel e red pill, mas mês que vem surgem outras coisas que a gente já não vai estar ciente, né? Então não adianta, é correr atrás do rabo, né? É correr atrás da sombra, na verdade. É tudo muito rápido, né? Paulinho, eu vou deixar depois com vocês uma dica de um podcast que eu ouvi também recentemente, acho que depois, não sei se você consegue deixar no link do post lá em irmãos.com, sim. Sim, que é uma juíza da vara da infância e da adolescência no Rio de Janeiro, e ela trabalha com adolescentes e até novinhos, assim, 11, 12 anos, que cometem crimes virtuais, crimes de preconceito, e ela conta essa experiência, como que ela descobre, ela fala muito do Discord, ela falou, o Discord é o lugar que eles se encontram pra combinar crimes e tudo mais. Então, é muito legal esse podcast, assim, pros pais, eu acho super importante escutar, pra saber a realidade, o que tá acontecendo ali, quais são as penas que ela aplica de acordo com o crime, de acordo com a idade. É que no Brasil é diferente, né, a questão do tratamento do menor de idade, né? Então vão ser consequências diferentes do que a gente viu na série, mas também tem o seu tratamento e suas consequências, né? Aqui na Espanha vai ser diferente do Reino Unido e do Brasil. Ah, sim, cada país vai ter seu jeito de lidar com as situações. E a psicologia tá aí pra ajudar também, né, Dani? Então, assim, a gente tem eu acho que, infelizmente, a sociedade ainda tem um pouco de preconceito de buscar psicólogo, acha que é fraqueza e tal, essas coisas, mas se você identifica alguma coisa, eu falei isso pro Paulinho, sabe? Eu falei assim, de ver toda aquela raiva contida do Jamie no episódio 3, se ele tivesse procurado antes, bem antes, lá atrás, ele não ia se sentir feio. O menino é tão bonito, gente. Quando ele fala que ele é feio, fala, onde que esse menino é feio, gente? Sabe? Se ele tivesse tratado tudo
isso, conversado tudo isso antes com seus pais, tudo. Que dificilmente vai ser algo né? que ele vai buscar, né? Vai ter que ser um pai, uma mãe que detecta, um professor, um tutor, então, alguém que vai ver. E aí isso. eu acho que é por isso que eu conversei com você isso, amor, quando a gente tava no episódio 3. E aí quando chega no episódio 4 e o pai fala que queria ter feito mais, eu falo, ai, cara, isso dói, né? Porque os pais já são culpados por natureza, né? Nasce um bebê, nasce um pai e uma mãe culpado. E eu me sinto realmente mal de culpar os pais. A gente jogar toda a culpa nos pais é muito cruel. Acho que é aquilo que a gente falou, tem muitos atravessamentos aí, né? É um pai que tá dentro de uma cultura, de um momento histórico, político. E o próprio capitalismo acaba empurrando ele pra trabalhar um monte, né? Então... Pra trabalhar, isso. Eu preciso sustentar a minha família, pagar a conta, eu passo o dia inteiro fora. E, enfim, são muitos atravessamentos, assim, é difícil. Ao mesmo tempo, a gente não pode tirar, porque eu também vejo muito pai nesse discurso, se apoiando nesse discurso de que, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tô cansado e abre mão da responsabilidade de pai. A gente precisa continuar chamando esses pais para essa responsabilidade. Sim, né? sim, verdade. Para não chegar nesse momento de, meu Deus, o que eu podia ter feito mais pelo meu filho? Aí você falou da raiva e do psicólogo. Um detalhe, assim, importante que a gente faz no trabalho de terapia infantil é isso, ensinar para os pais que a raiva é um sentimento que precisa ser externalizado e que não tá errado. Então, o menino que passa a infância contendo a raiva, eu não posso colocar a raiva para fora, eu não posso sentir raiva, isso aí vira uma panela de pressão. E aí, na adolescência, vai estourar essa panela de algum jeito ou de outro, né? Então, um trabalho que a gente faz em terapia é essa conscientização dos pais, ajudar a criança e adolescente a encontrar caminhos saudáveis para externalizar a raiva, a frustração, a tristeza, entender que isso não é um sentimento errado, né? Então, enfim, isso é um recorte, né, dentro de um contexto muito mais amplo. E, Paulinho, eu não sei como é que tá de tempo, né, a questão da gente trazer uma palavra de esperança para os pais que estão com adolescentes e distante deles, assim, por né, favor. no sentido de a esperança. Uhum. A gente fala da esperança e depois o André fala aqui do vocabulário dos emojis pra gente um pouco. Não, tô brincando. Conta tudo pra gente, André. Nem eu sei, nem eu tô nessa bolha. O André não tem esse acesso ainda. Não, eu vejo na escola, tipo, tem as galera que falam dos memes, assim, que esses memes, assim, de, tipo, todo mundo na sala conhece, menos eu. Você tá excluído, né? Desculpa, tá? Não, tipo, assim, às vezes eu vejo bastante meme de futebol. Daí o meu amigo chegou pra mim e ele falou, eu nem sabia que existia meme de futebol, porque fica muito excluído, assim. Então vai lá, Dani. Eu acho que, assim, muito rapidamente, se de repente o seu adolescente está distante de você, os corações estão distanciados, se há vida, há esperança. Ele está vivo aí na sua frente, sempre tem esperança. A minha recomendação é, chama ele para uma conversa, coloque todas as suas armas no chão, se desarme aí, coloque tudo no chão. E aí é uma questão de muita humildade por amor, né? O quanto você ama essa vida, né? Você vai precisar trazer teu ego, abaixar teu ego, olhar nos olhos e falar assim, papai e a mamãe têm tentado acertar, tudo que a gente fez foi tentando acertar, mas alguma coisa no meio caminho não deu certo, né? Alguma coisa eu tô errando, alguma coisa eu não tô fazendo certo, mas eu te amo tanto e eu quero recomeçar, eu quero me reconectar com você novamente. Então, quero te ouvir mais, quero saber mais de você, quero me aproximar. E a partir dessa conversa, ver o que ele te traz também, né? E aí você começar aquele processo de construção que eu tô falando, né? Que era para ter sido feito desde a infância. Começa agora. Começa a ter interesse nos interesses dele, perguntar como é que foi o dia. Mesmo que no começo ele esteja arredio e é provável que fique, né? Mas mudar alguns hábitos aí da família, aquilo que a gente fala da relação à mesa, senta todo mundo para comer junto, conta como foi seu dia, tira os celulares da mesa, pergunta sobre o jogo que ele gosta de jogar, senta para assistir a série que ele gosta de assistir. O adolescente, ele vai começar a se colocar de uma maneira diferente, sim, porque ele tá num processo de construção dessa identidade. Quem sou eu? Quem é o outro? Eu não sou minha mãe, eu não sou meu pai, eu sou uma outra pessoa, quem sou eu? Então, muitas vezes ele vai dizer não, ele vai dizer não concordo, ele vai dizer não gosto. Isso, por exemplo, Dri, que você falou assim pra mim agora há pouco, eu vou ter que discordar
discordar de você. Se um adolescente chega, se teu filho chega e fala, não, pai, não concordo com você, não acho assim. A forma que você, pai, reage diante disso vai afastar ou aproximar o teu filho. Fala, filho, você não concorda? Senta aqui então, me fala qual que é a tua opinião. Agora, assim, quem você pensa que é pra dizer que não concorda comigo? Ou teu filho fala assim, tô com muita raiva de você, você fala, você cala a tua boca, não sabe o que é, vai pro teu quarto. Você vai afastar, né? Então, filho, eu sei, entendi, você tá com raiva de mim. Me fala mais sobre isso, né? Ou vai se acalmar e depois a gente conversa. Então, assim, gente, dá pra reconectar, dá pra reaproximar os corações, mas é trabalho. Precisa ser intencional, precisa ser frequente, constante e trabalho. É trabalho. Assim como qualquer outro tipo de trabalho. Você quer colher frutos lá na frente, você vai ter que cuidar de uma árvore, né? Então, há esperança. Muito bom. Dé, valeu a pena ter assistido a série? Valeu. Você tava com medo no começo, não tava? Tava meio assim, tipo, será? Não foi? Você tava meio relutante? Eu acho que com toda a série, né? Geralmente eu sempre fico relutante, alguma coisa, sei lá, pode me assustar. Não, mas é bom ter esse pé atrás, principalmente em coisas diferentes, né? E novas. E isso, de certa forma, é bom, porque a gente tava falando lá atrás dos adolescentes, o conteúdo que eles são expostos na internet. Então, ter esse pé atrás de não ter muita certeza é às vezes bom pra evitar certas coisas que podem fazer mal. Tá certo. Cuidado ao experimentar coisas diferentes, né? Posso fazer uma pergunta pro André? Claro. André, que dica você daria para os pais e mães que estão ouvindo a gente? O que eles poderiam fazer para ter os seus adolescentes mais perto? Para reconectar os corações. Você como adolescente, como que você enxerga isso? Eu acho que escutar os problemas, passar tempo junto e aprender a escutar e ajudar. Porque ter o adolescente longe dos pais pode fazer muito mal para ele. Quer dizer, faz. E se puder escutar com uma comidinha gostosa, né, André? Fala aí. Melhor. Uma pizza, pote de sorvete junto, né? Um chocolatinho. Muitas calorias, né? Sempre é muito bom, né, conversar. A gente faz muito isso aqui em casa. A gente conversa bastante comendo algumas coisinhas gostosas, né, filho? A mãe tá com fome, você percebeu, né? Tá na hora de comer. Beleza, então, gente, obrigado, Dani, pelo esforço de encaixar essa terapia, né? Porque você saiu de uma terapia agora, você falou, eu só tenho um atendimento de manhã, logo em seguida eu posso atender vocês, né? Foi o que você fez agora. Fizemos uma sessão aqui de família. E não foi joguinho, hein, Dani? Não foi joguinho. Não jogou. André, lembra que eu te contei que o André voltou da sessão? Falei, jogou de novo. Só jogou na sessão? É muito bom. Mas faz muito bem. Isso aí. É outra coisa que faz muito bem pro adolescente. Porque eu sou muito tímido e isso faz eu me abrir um pouco. O quê? Os jogos. Os jogos ou a psicóloga? Os dois, né? Porque tem muito jogo de conversar, de responder perguntas. Isso ajuda porque, tipo, eu tenho certeza que se eu não fizesse, eu ainda não poderia entrar numa loja e comprar alguma coisa. Agora eu consigo. Aê! Palmas. Muito legal, bom, filho. Legal, tá super independente. Obrigado vocês que ouviram até aqui. Se não assistiram a série ainda, corra lá assistir e volta aqui pra ouvir de novo, se você que assistiu. Espere mais conteúdos como esse aqui em irmãos.com. Enquanto espera, não deixe de comentar esse episódio no Spotify, no Instagram, no YouTube, onde a gente publica também o áudio. Dá lá suas 5 estrelinhas pro podcast também, no aplicativo de podcast que você utilizar pra escutar. E assim você ajuda a divulgar mais o nosso conteúdo. Obrigado, Dani. Obrigado, André. Obrigado, esposinha. E até a próxima semana. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.